Curso de ChatGPT, aula 26. Agora nós vamos usar o ChatGPT para o ramo da história. Eu vi uma bobagem aí de um pretenso filósofo que está aparecendo, brasileiro, falando que uma das profissões que vai acabar com o advento do ChatGPT, da inteligência artificial, é a de historiador. E ele enumerou outras. Então, vocês vão ver por este diálogo que, para conversar com o ChatGPT, você tem que entender do assunto. Você tira o melhor entendendo do assunto. E que cada assunto ele tem inúmeras possibilidades. Nenhum assunto histórico se esgota, assim como nenhum outro assunto, seja no ramo da biologia, da geografia, da medicina, do direito. Entendeu? O direito também tem N vertentes. Então, não fiquem dando ouvido para esse tipo de comentário. E vejam a aula, vocês que gostam de estudar a Bíblia, como que você pode aproveitar o potencial do ChatGPT para conhecer ainda mais sobre ela. Então, dentro desse espírito, resolvi fazer essa pergunta histórica e decidi por um lado bem difícil. Mais antiga a história, mais você prova que o modelo do ChatGPT é capaz de achar os detalhes, porque ele é um condensado de todo o conhecimento aí, dizem até o ano de 2024. Então eu propus a seguinte questão para ele. Você tem um grande banco de dados da história universal. Desta vez, como vocês viram anteriormente, eu não classifiquei ele como um expert em história. Eu já fui direto ao ponto. Eu falei, você tem um grande banco de dados da história universal. Eu não fiz dele um personagem, eu fui no ponto nevrálgico da coisa, no ponto central. Ele tem um grande banco de dados da história universal. Aí eu falei, particularmente do período romano, e notadamente tanto dos anos que precederam a chegada de Jesus, quanto daqueles em que o templo de Jerusalém foi destruído. Então, vejam, falei que ele tem muita informação, mas eu delimitei o período. Você não pode perguntar sobre a história toda. Você tem que delimitar um período. Você tem que ir a um subconjunto das informações dele para que ele não alucine, como já disseram aí, já colocaram esse termo, alucinação do ChatGPT, porque você fez uma pergunta muito genérica. Aqui não. Aqui eu tenho uma pergunta, eu fiz uma pergunta sobre um período bem específico. Aí eu falei com ele, descreva o panorâmico filosófico, legal, leis, senão ele pode confundir essa palavra legal, tá legal, essas coisas, social e religioso na Galileia, Samaria e Judeia. Por que eu usei esses três termos? São os termos geográficos mais falados nos evangelhos. Então, uma boa pergunta ao ChatGPT já indica que a pessoa tem um conhecimento para ele não alucinar, para não dar informações imprecisas, para não fazer você perder o seu tempo. De modo que possamos entender os tempos em que Jesus viveu. Pedi para ele caracterizar, dar um panorama da época. Aí ele falou, excelente questão, vou traçar um panorama abrangente, citou as mesmas localizações geográficas que eu dei no meu enunciado. Ele ainda detectou que o período é este mesmo. Se ele tivesse errado aqui, dado cento e tantos depois de Cristo, eu já ia cortar ele, porque ele teria caracterizado o período errado e me daria informações erradas também. Então, com base no que sabemos de fontes bíblicas, judaicas, romanas e helenísticas. Helenísticas se refere à Grécia. Então, ele me deu um panorama político e social muito bem, deu estratificação social do povo, deu panorama religioso. Eu fui conferindo os termos que eu conheço da Bíblia, porque eu estudo muito história do Egito, da Bíblia, etc. Então, está bem preciso. O nome Essenos está errado, é Essênios. Terei que corrigir. Então, vocês estão vendo que você precisa conhecer do assunto, tanto para fazer a pergunta,
quanto para corrigir a resposta. Zelotes e povo comum. Falou sobre as sinagogas e o templo, falou sobre Samaria, depois deu um panorama filosófico e cultural, a influência helênica. Então, de repente, vai aparecer uma coisa aqui que vai me interessar. Ele falou das filosofias em circulação, termos conhecidos, não errou a grafia deles: estoicismo, epicurismo, platonismo, neoplatonismo. O panorama legal, lei judaica, fiquei observando bem. Falou das instituições, Sinédrio, uma boa. Falou da lei romana, isso tudo a gente identifica na Bíblia, né? Cobrava impostos, governadores romanos garantiam a Pax Romana. Depois, crimes políticos ou de sedição eram julgados pelos romanos, daí a crucificação. Depois, clima de expectativa pela chegada do Messias, ele acertou aqui e deu um resumo deste pedacinho. Aí ele me propôs se queria que eu organizasse esse panorama em forma de uma tabela comparativa das 3 regiões. Isso não me interessou. Aí eu centrei agora, eu queria conhecer os costumes da época para poder compreender os discursos da Bíblia. Eu falei com ele: esta região, com a maior parte do Império Romano, tinha sofrido influência helenística, como você disse, e essa trouxe consigo práticas cotidianas, usos e costumes, expressões linguísticas, ditos populares que ajudam a explicar os evangelhos. Descrevam o máximo sobre esses 4 fatores. Eu quero entrar, meu desejo era entrar, minha curiosidade era conhecer profundamente o ambiente linguístico, cognitivo, de costumes, para eu poder compreender mais ainda a Bíblia. Então, vamos ver o que ele descreveu. Então, colocado dessa forma, detalhado o que a gente quer, ele considerou como um excelente aprofundamento. O pano de fundo helenístico, ou seja, grego, romano, traz muito mais que política e filosofia abstrata. Penetra no cotidiano, na fala, nos gestos e nos ditos populares que aparecem nos evangelhos. Vou organizar em 4 blocos. Práticas cotidianas, colocou moda, calendário, arquitetura, urbanismo, economia, moeda e tal. Usos e costumes, vejam uma coisa interessante. Saudações. Eles se saudavam com alegra-te ou paz, mas em grego. Os judeus, de certa forma, também se saudavam com paz, mas falando o famoso shalom. Como é que um costume influi no outro, mas com seus valores. Então, veio também patrocínio e clientelismo, banquetes, casamentos, educação. Eu vou até deixar o texto aqui para vocês bem formatadinho do resultado da resposta dele. Depois vem expressões linguísticas, a palavra raiz de evangelho, evangelion, boa notícia, proclamação de vitória. Eu nunca tinha visto isso, proclamação de vitória. Então, os cristãos vão gostar muito. Vejam o termo de onde veio ator de teatro, hipócrites, ou seja, hipócrita. Porque quando a pessoa atua, ela é um personagem, não ela mesma, ela é. E mais outras coisas, um derivado de mamon, que significa dinheiro, significava riqueza. Depois mais alguns termos latinos aí usados na Bíblia, e fórmulas jurídicas ou administrativas eram gregas. Vejam, amém, amém, lego, em verdade vos digo. É um semitismo que foi preservado na língua grega. Eu tinha visto, tinha notado que amém, amém era o termo em verdade. Tinha visto dessa forma. Para vocês verem como que o ChatGPT foi muito eficiente. E depois vem ditos populares e sabedoria. Provérbios agrícolas, semeador saiu a semear. O texto é muito interessante para aqueles que são cristãos, que se interessam pelo evangelho. Eu vou deixar no primeiro comentário. Depois ele me pergunta se quer que prepare uma lista de expressões gregas e ditados populares encontrados nos evangelhos. Aí eu pedi o seguinte: fale mais sobre os provérbios agrícolas, principalmente aqueles citados direto ou indiretamente nas parábolas que
Jesus proferiu. Ou seja, como isso aqui é um chat, aqui vocês veem um verdadeiro espírito desse recurso, dessa ferramenta ser chamada de chat GPT. Eu fui conversando e pedindo cada vez mais detalhes de vários aspectos que me interessavam. E ele faz uma digressão aqui, ó, sobre as parábolas agrícolas. Começa, ó, provérbios agrícolas no cotidiano, parábolas de Jesus com provérbios agrícolas, falando sobre joio e trigo, tudo aí que a gente pediu. Depois, função dos provérbios agrícolas, então aí, né? Uma síntese, e aí eu faço a pergunta crucial para ele. Eu estou perguntando aqui para ele, você está querendo dizer que, de certa forma, Jesus fixou seu ensinamento usando ditados comuns da época para facilitar a fixação de sua palavra na mente das pessoas que o ouviam? Aí ele me responde, você captou o ponto central. Jesus não inventou imagens desconectadas da vida do povo, a partir de ditos, provérbios, cenas do cotidiano. Aqui eu não estou enfatizando o assunto Jesus Evangelho. Eu estou mostrando a vocês como que ele chegou a uma conclusão profundamente correta. O principal aqui é mostrar a vocês como vocês dialogam com ele e como que, raciocinando junto ou com ele, conhecendo do assunto, você consegue tirar coisas muito mais profundas, porque ele está vendo que precisa te atender. O fato de ele colocar ditos, provérbios, cenas do cotidiano já familiares, tinha vantagens: memorização fácil, acesso universal, impacto pedagógico, força cultural, uma chave de autoridade. Chegamos a uma conclusão válida e pedi para ele para me dar o texto. Eu preferi em DocX, aí está aí, ó, tabelas de provérbios populares e tal, vai estar tudo no documento. Quem quiser pode acessar no primeiro comentário. Bem, então, através desse diálogo altamente dirigido, vocês viram que cada pergunta minha era a pergunta de uma pessoa que conhece o assunto. Eu estudo a Bíblia desde os 18 anos sem parar. Então, dizer que a IA vai acabar com a profissão de historiador, porque isso aqui foi basicamente diálogo dos historiadores, é uma mentira. E muito do que está se falando aí sobre outras profissões que vão acabar por causa da existência, da chegada da IA, é tudo especulação de gente querendo ganhar clique, querendo ganhar fama, se dizendo filósofo. É uma mentira. Vocês viram que esse diálogo foi todo dirigido. Não fiz perguntas a ele de uma pessoa que não entende nada do assunto. Eu mostrei que entendi, que eu estava inteirado completamente do assunto. E desta forma, a gente termina a nossa muito clara e útil aula 26 de Chat GPT. Depois podemos dar mais assuntos históricos aí. A gente pega um assunto bem difícil para ver como é que ele se sai. Mas também um assunto que a gente conhece. Porque, como eu disse a vocês, para usar ChatGPT na vertente histórica, você precisa conhecer história. Muito obrigado a vocês pela atenção.